Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando no Salmo 9. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 9, versos 15 e 16 diz o seguinte: As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Até aqui, até o verso 16, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, justo e poderoso. Tu és o juiz que julga retamente. Tu és o justo juiz. O Senhor pesa os nossos corações, o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa-nos pelas vezes onde nós nos desviamos dos Teus caminhos, perdoa-nos pelas vezes onde nós somos desobedientes. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas e tantas vezes fugimos do chamado, não cumprimos o propósito e seguimos o nosso próprio coração. Perdoa-nos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado de uma maneira que nós não merecemos, tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Mesmo que nós não mereçamos, o Senhor tem feito tudo isso por nós, então eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem usado a criação para nos abençoar, Pai, para declarar que o Senhor existe, para declarar que o Senhor é bom. Obrigado pela criação. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor venha consolar os nossos corações, consolar os aflitos, dar força para aqueles que estão enfraquecidos, alegria para aqueles que estão entristecidos. Que o Senhor nos proteja hoje, nos guarde, porque nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos, Pai. Traz cura para aqueles que precisam de cura, provisão para os que necessitam de uma provisão, esperanças para aqueles que perderam as esperanças, Pai. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é a nossa fortaleza. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco. Em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está ouvindo aqui esse podcast, cada família que está representada aqui, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que a Tua bênção nos alcance, Senhor. E o Senhor nos proteja em nome de Jesus. Amém. Versos 15 e 16, só mais 2 versículos aqui do Salmo 9, um salmo tão importante, um salmo tão interessante, mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilhe o AB7 com outras pessoas. De novo, esse é o mais importante, compartilhe com outras pessoas, chame 2, 3 amigos aí para fazer esse devocional diário com você, manda pelo WhatsApp o episódio de hoje, chama outras pessoas para fazer o AB7, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, rola a página lá para baixo, vai ter um banner para você comprar o livro. Perfeito. Então, versos 15 e 16, Davi traz um trecho aí desse salmo, que é um trecho que ele já havia escrito algo similar em outros salmos, né? Não estou colocando aqui numa questão de tempo, mas quando nós lemos os salmos na ordem em que eles estão, a gente já viu algo similar. Davi está falando sobre como o ímpio, ao fazer as suas ações, né, ao cometer os seus pecados, ele está cavando o próprio buraco, o buraco onde ele mesmo se enfia. O versículo 15 deixa isso muito claro, né? Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. É exatamente isso que ele está falando. Mas não quero falar do mesmo assunto, né? A gente falou disso, tem alguns dias aí a gente falou desse assunto. Mas lendo esse texto de hoje, né, o 15 e o 16, eu me lembrei de Provérbios 21, que diz que todos os caminhos do homem parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. O ímpio, quando ele faz o que faz, ou nós mesmos, né? Então eu vou expandir aqui para não falar só do ímpio, porque às vezes parece algo muito distante. Mas nós, quando fazemos o que fazemos, às vezes nós estamos cavando um buraco para a gente cair. Isso não acontece só com o ímpio, isso acontece com o justo também, galera. Às vezes o justo ali faz alguma coisa que não deveria ter feito e acaba que cava o seu próprio buraco ali ou prende o pé na rede que ele mesmo escondeu, para usar as palavras de Davi aqui, né?
Então, claro que Davi está direcionando nesse texto a sua fala para o ímpio, mas eu acho que a gente pode expandir aqui com alguma liberdade para todas as pessoas que fazem algo que não deveriam ter feito. E muitas vezes o justo também faz isso. Então, só para deixar muito claro, não é sobre o justo que Davi está falando. Eu estou colocando isso, da gente expandir o entendimento também para o justo, porque eu acho que cabe aqui e porque a gente já falou disso recentemente, já falou do que Davi está falando aqui recentemente. Não vejo tanta relevância da gente repetir agora, sendo que tão recentemente a gente falou do assunto. Então, quando o justo faz algo que não deveria ter feito, ele mesmo vai estar cavando ali o buraco que ele vai cair. Claro que numa proporção muito diferente do que o ímpio faz, né? Mas qual que é a origem disso? Qual que é a origem dessa ação que faz com que a gente caia no buraco que a gente mesmo cavou? A origem dessa ação é a falta de uma conversa, uma falta de intimidade com Deus. Por quê? Porque quando a gente faz algo que não é o que Deus mandou a gente fazer, a gente vai estar cavando esse buraco aí. Não estou falando que 100% das vezes você precisa que Deus te direcione e senão você nem almoça. Não vou almoçar porque Deus não mandou almoçar. Não é isso que eu estou falando. Tem coisa que a gente faz porque a gente precisa fazer, galera. Tem que fazer e a gente ora aí para que Deus direcione a gente mesmo que a gente esteja fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Mas tem coisas que a gente precisa consultar o Senhor, a gente sabe que a gente precisa consultar o Senhor, a gente não consulta o Senhor, ou a gente dá mais ouvido para o nosso coração do que para Deus e acaba metendo o pé pelas mãos aí. Um exemplo muito clássico disso, muito claro disso, é num relacionamento. A pessoa entra num relacionamento achando que Deus escolheu aquela pessoa e que é a pessoa que Deus preparou. E quando percebe, as coisas dão errado porque não era exatamente uma direção de Deus, era uma direção do coração, era um desejo da carne. Um exemplo bem simplesinho, que pode acontecer com pessoas que estão na igreja, com pessoas que são justas, com pessoas que não estão em pecado. Pode acontecer, galera. Você já deve ter visto isso acontecer, se é que você não passou por isso. Eu passei por isso. Então, assim, é o tipo de coisa que acontece com todo mundo. E qual que é a origem disso? Qual que é a origem dessas coisas? É justamente a gente não dar ouvidos ao Senhor, mas dar ouvido para a nossa carne, dar ouvido para o nosso desejo, para o nosso coração, e não dar ouvidos para o Senhor. Por isso que é tão importante que nós tenhamos uma rotina de intimidade com Deus, uma rotina de oração, uma rotina de leitura da palavra, uma rotina de jejum. É por isso que é tão importante que nós estejamos firmes nos caminhos do Senhor. Porque, claro, de novo, Davi está falando do ímpio aqui, mas isso pode acontecer com o justo, galera. A partir do momento que a gente não ouve a voz do Senhor e a gente age conforme o nosso coração, a gente corre o risco disso acontecer. Vai acontecer 100% das vezes? Não, mas a gente corre o risco disso acontecer. De novo, vou ler Provérbios 21 aqui, né? Todos os caminhos do homem parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Às vezes, para a gente parece algo certo, mas a gente pode estar fazendo o coração errado. Às vezes, para a gente parece algo certo, mas a gente deu ouvido para a nossa carne, ao invés de dar ouvido para o Espírito. Então, isso que Davi está falando para o ímpio, mas pode acontecer com a gente quando a gente não dá ouvidos ao Senhor, quando a gente não consulta o Senhor. E, de novo, não estou falando que você precisa consultar o Senhor para tudo. Eu vou tomar banho. Não, Deus ainda não mandou eu tomar banho hoje. A gente precisa tomar banho, a gente precisa se alimentar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. Tudo isso a gente precisa fazer. Não é necessário que Deus dê direção para coisas que já são as nossas obrigações. Entende o que eu quero dizer? Até esse assunto é um assunto bem interessante, né? Daria para a gente ficar muito tempo falando aqui, mas como é um devocional mais curto, a mensagem de hoje é essa. Dê ouvidos à voz do Senhor e menos ouvido à voz do seu coração, ao seu desejo da carne. Isso vai evitar que você, assim como Davi diz, fique preso na rede que você mesmo escondeu. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.